Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Isso está em Provérbios 29, versículo 26. Palavra de Deus, hein? Buscar, assim, granjear a atenção, o carinho e a honra de quem manda, de quem governa, de quem está dirigindo. Muitas pessoas vão atrás disso, mas a justiça diz assim, vem do Senhor. A palavra diz, a justiça vem do Senhor. Para o homem, a justiça vem do Senhor. Não espere aqui nesta terra, nas circunstâncias em que estamos, um mundo justo. O mundo não é justo. O mundo é injusto. Mas Deus é justo. Pode confiar em Deus. A justiça está em Deus. Ah, mas a pessoa fez isso e tal, não resolveu isso agora. Calma. Em algum momento isso vai ficar às claras. Talvez nem em nossa vida aqui, mas no momento a justiça vai ser feita. Confie no Senhor. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Temos a maior alegria em poder chegar até você pela TV, pelas mídias sociais, né? O Deezer, Spotify, NT Play e o YouTube. Lá no YouTube nós queremos chegar logo aí aos 500 mil, 500 mil, né? Estamos com 430 mil mais ou menos. Eu falo um número aqui, mas ele sempre aumenta quando chega até você. Louvado seja Deus por isso. Vá até o nosso canal, se inscreva, copie o link, mande para os seus amigos, dê o seu joinha ali, o seu like, clique no sininho para ter as novidades. Tenho certeza que você vai ficar muito bem servido. E lá no YouTube você pode procurar qualquer capítulo da Bíblia. Temos a Bíblia toda gravada, inclusive alguns capítulos e livros gravados mais de uma vez. Aí você pode comparar as coisas e ter uma visão maior sobre o texto bíblico. Agradecemos aos Anjos da Esperança que nos apoiam, sempre nos apoiam com as suas ofertas, com as suas doações, e por isso nós podemos pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, uma anja, um anjinho da esperança, aqui está um WhatsApp para você entrar em contato e perguntar como é que eu faço para me tornar um anjo, o que é ser um anjo? Então você vai ter todas estas perguntas respondidas, tá bem? Graças aos Anjos da Esperança, nós podemos levar até você esta revista que fala sobre oração. Deus me ouve? Então, muitas das suas perguntas serão respondidas ao ler essa revista, ao estudar. É um estudo bíblico bastante consistente, não é? Basta escrever para este WhatsApp, gostaria de ter a revista da oração. Só isso já resolve. Ou o nome, Deus me ouve, você vai receber pelo correio. Vai dar ali o seu nome, seu endereço completo, o endereço que você quiser, e vai receber esse maravilhoso material preparado com muito carinho. E enquanto você aguarda, você pode pedir o curso bíblico pelo WhatsApp. Aqui tem uma porção de maneiras, né? Só se você não quiser estudar mesmo, que não é o caso, você já está estudando a Bíblia com a gente. Mas basta mandar uma mensagem aqui para este outro WhatsApp, ou tem o QR Code aqui, você pode aproximar aí a câmera do seu celular e fazer um contato. Quero receber o curso bíblico. Só isso já resolve, mas você pode escrever vida espiritual. Na hora, a primeira lição já aparece e assim você vai interagindo. Não é maravilhoso isso? Tudo graças aos Anjos da Esperança. Nós somos muito felizes em tê-los como nossos parceiros. Que Deus abençoe a cada um nesse sentido. Nós vamos para um rápido intervalo agora e ao voltarmos, o último capítulo do primeiro livro dos Reis. É uma sequência, primeiro livro, segundo, estão juntos, mas é o último capítulo desta fase. Aguardo você, não saia daí, é rapidinho. Muito bem, estamos recomeçando o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Hoje, o último capítulo do primeiro livro dos Reis. Você já sabe que o primeiro livro dos Reis, o segundo livro, são um livro só. A história ela vai numa sequência, como também o primeiro e o segundo de Samuel. Estão nessa sequência, o primeiro e o segundo de Crônicas também estão nessa sequência. Aliás, eu já mencionei aqui que uma boa parte dessas histórias vão ser repetidas
em Crônicas, no primeiro e no segundo livros. Muitas histórias dessas e reis, algumas coisas vão ficaram meio pendentes, não pendentes, mas vão ser mais esclarecidas ali. Vai ser bem interessante. Então, alguns comentários serão parecidos. Digo melhor, algumas histórias, né? Mas para fechar essa questão, porque aqui no segundo livro dos reis, já começa o final de Elias aqui e já terminou a história de Acabe. Ela termina hoje, né? Acaba a história de Acabe hoje. Né? Foi uma pequena broma, como dizem aí os hispanos, né? Mas 3 anos se passaram, diz aqui, sem nenhuma guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. É uma coisa interessante. Durante muitos anos, ou no reinado de Josafá, não houve guerra entre o reino do sul e o reino do norte, entre Judá e Israel. Viveram em paz. Você se lembra aqui de outros reis, né? Roboão, brigando com Jeroboão o tempo inteiro, eles não pararam de brigar. Não é? Foram bem hostis assim. Aqui não houve briga. E na realidade eles tinham que ser considerados como irmãos. E se eles estivessem todos seguindo a vontade de Deus, que história linda seria a história de Israel. Primeiro, não haveria a separação. Se porventura houvesse a separação, seriam 2 reinos que se completariam. A sede seria sempre Jerusalém. Não é? O reino do norte entenderia isso. Mas os reis, especialmente os reinos do norte, cederam aos caprichos de Satanás. Permitiram que Satanás os usasse para cumprir o seu plano de desfazer o reino de Israel. Os reinos se separaram e o reino de Israel, de cima, sede de Samaria, caiu primeiro, 722, antes de Cristo, pela Síria. Satanás queria destruir os 2, para que o Messias não nascesse. Você entende isso? O Messias nasceria de Davi. Ele tentou de todas as maneiras, mas houve uma sequência, uma dinastia só. E lá em cima, no Reino do Norte, 9 dinastias. E acabou. O reino acabou. Não havia mais vestígios, não se levantaram outra vez. Então aqui nós encontramos Josafá tendo contatos com o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Israel. Então o rei de Israel, nessa visita que recebeu de Josafá, mencionou, escuta, não sabemos nós que Ramote e Gileade é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Ela é nossa, pertence ao nosso povo. E aí vem a pergunta para Josafá. Você iria comigo, né? Eu estou aqui parafraseando. Você iria comigo nesta batalha, nesta peleja, a Ramote e Gileade? Você iria comigo? E a resposta de Josafá, que foi um erro. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Uma baita de uma resposta. Estamos juntos e não abrimos mão. Estamos juntos, não tem conversa. Na realidade, era um desejo de Israel fazer esse tipo de coisa. Mas Josafá, que era um homem ligado a Deus, era uma grande experiência dele e do seu pai, né? Asa foi o seu pai, que foi um rei estupendo, só não tirou os altos. Aqui nós vamos ver depois um pouquinho sobre a vida de Josafá, que também tirou várias coisas, menos os altos, né? Os altares nas montanhas. Mas ele disse assim, escuta, vamos consultar primeiro a palavra do Senhor? Olha que exemplo. Não vamos sair para uma guerra sem consultar a Deus. É a minha pergunta. Você sai para as batalhas da vida, do dia a dia, hoje, sem consultar a Deus? Não tem um urim e tumim, né? Vou, não vou, brilha um, brilha outro. Não é nesse sentido. Mas você tem levado a Deus para as suas batalhas? Você tem convidado a Deus para estar à frente das suas batalhas? Esta é uma pergunta que não quer calar. A gente precisa ter essa visão,
esse caminho. Deus tem que nos acompanhar. Se nós saímos para o trabalho, para a escola, vamos fazer um negócio, vamos desfazer um negócio, vamos passear, vamos sair de férias, Deus tem que estar comigo. Por quê? Porque a minha vida aqui é uma batalha. Há um grande conflito entre o mal e o bem. E se eu não convidar a Deus para me acompanhar, Ele está ali, só está esperando esse positivo, não é? Esse like. O senhor me acompanha? Então aqui ele diz sabiamente. Ora, vamos consultar a primeira palavra do Senhor. Então o rei de Israel perguntou aos profetas, cerca de 400 homens, profetas falsos. 400 profetas ele tinha lá, no seu reino, no reino do norte. E irei a peleja contra Ramote e Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor... Mas que Senhor se eles não adoravam o Senhor? Eles tinham um outro sistema de adoração. O Senhor a entregará às mãos do rei. Era o que o rei queria ouvir. Tem pessoas que gostam de aconselhar segundo aquilo que os outros querem ouvir. Isso não é aconselhar. Um amigo é aquele que me dá uma chamada de vez em quando, que diz que eu estou errado. Aí sim, tem crescimento. Se não tem alguém para dizer assim, olha, acho que você não foi bem. Então, há pessoas que sobem muito nas escalas aí, que só recebem elogios daqueles que estão ao seu redor. Elas nunca vão saber se estão indo bem ou não. Só recebem elogios porque essas pessoas querem chamar a atenção. Amigo é aquele que diz assim, escuta amiga, não está dando certo essa tua atitude, essa sua atitude. Melhor você mudar. Vai ser melhor para você. Isso é um amigo. Amigo não é aquele que concorda comigo sempre. Não, pelo contrário. Aqui então eles estavam dizendo, não, vai dar tudo certo e tal. Mas Josafá começou a pensar, dizer, muita gente elogiando demais. Ele diz assim, não há aqui algum profeta do Senhor? Ué, mas eles tinham acabado de falar, sobe porque o Senhor entregará nas tuas mãos o rei? E ele diz assim, não tem nenhum profeta do Senhor aqui não? Porque parece que esses daí são meio fake. Eles não são verdadeiros. Bom, aí o rei responde para Josafá, né? Há um ainda, sabe? Mas esse daí eu me aborreço muito dele. Por quê? Porque ele sempre fala contra mim. Olha só. Ele nunca profetiza de mim o que é bom. Ele só fala o que é mal. Ué, mas se Deus está falando, é porque alguma coisa tem. Acabe era assim. Esse era Acabe. Queria pegar o terreno do outro, não se importou que o outro morreu, que Jezabel matou. É a vida dessa. Tá tudo certo. Tudo certo. Este é Micaías, filho de Imlá, disse Josafá. Não fale o rei assim. Deixa esse profeta falar aqui. Então tá bom, traz-me depressa Micaías. Os dois sentaram em 2 tronos ali. Não estavam assentados, cada um no seu trono, etc., com os seus trajes reais. E todos os profetas profetizavam diante deles, estavam lá profetizando, e Micaías estava chegando. Zedequias, que devia ser o chefe dos profetas, desses 400, fez para si uma encenação, fez uns chifres de ferro, pôs na cabeça, e com estes, e diz, né, assim diz o Senhor. Eles não eram do Senhor, lembra-se, né? Não teria um profeta aí do Senhor, esses daí não. Mas o Senhor está dizendo o seguinte, ele botou o chifre na cabeça, assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros, até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, sobe para Ramote e Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas tuas mãos. Bom, aí vem o pobre do Micaías. Enquanto ele estava vindo, o mensageiro que o trazia, disse assim, diante do rei, não vai contradizer, hein? Você é conhecido como aquele que sempre fala o negativo. Você concorda com tudo que os outros estão falando lá. Ele falou, tá bom. Então respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, tá bom, eu vou falar. Mas o Senhor vai me dizer. E vindo ele ao rei,
esse lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas tuas mãos. Isso, está vendo? Ele estava bromando, né? O que eu escrevi aqui? Falei até para a Brenda aqui. Escrevi aqui broma, não sei por que eu escrevi em espanhol, mas acho bonita essa palavra. Ele estava fazendo uma brincadeira ali. Não estava falando sério. Pode ir. Tanto é que o rei disse assim: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? E está bom, então vou falar. Vocês pareciam como ovelhas perdidas lá no monte, dispersos, como ovelhas que não têm pastor. E ele começa a falar. O Senhor está me dizendo isso. Quer saber o que o Senhor pensa? É isso. Não é? E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um para sua casa. Vão perder a batalha. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse? Esse camarada não profetiza nada de bom a meu respeito, mas só o que é mal. Então Micaías prosseguiu, não parou. Ouve a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava com ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba até Ramote e Gileade? Aí um dos anjos falou assim: eu vou enganá-lo. E através de quem vamos enganá-lo? Através de Zedequias, através dos profetas. Então, um anjo do Senhor, eu estou vendo o anjo do Senhor, dizendo: eu vou lá enganar Ezequias. Eu vou dizer que é para ele subir. Não é? Ele não ouve o Senhor, ele não busca saber a verdade. E ele falou isso. Zedequias veio com tudo, deu uma bufetada em Micaías. Porque saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Você está dizendo que eu fui enganado? Disse Micaías: bom, você vai ver o que vai acontecer. O pessoal vai estar procurando aí buracos para se esconder. E podem me prender, eles prenderam mesmo. E ele, antes disso, disse assim: se voltares em paz, não falou o Senhor. Na verdade. Por mim, disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Pronto. E agora Acabe vai para a batalha. Deus disse para ir para a batalha? Não. Acabe, esperto, disse assim: olha, eu vou disfarçado, mas você vai como o rei Josafá. Eu vou como um soldado, eu vou disfarçado. E aí começaram a procurar. E a ordem era: atire somente em Acabe. Vamos acabar com Acabe. Né? Vamos acabar com Acabe. E eles começaram a procurar. Viram Josafá e começaram a atirar nele. É um rei. Eu disse: não sou eu. Opa, onde está o rei? E um dos soldados puxou ali as cordas do arco e atirou. E foi justamente na direção de Acabe. E entrou numa das frestas da sua armadura. E ele foi ferido. Ficou segurando, foi amarrado ali na liteira, rodando, e o sangue ali, até que o levaram para lavar o corpo, lavar a liteira. Os cães lambiam o sangue dele, uma coisa parecida que foi falado aqui, e ele morreu, e no seu lugar Acasias, seu filho. Agora, rápidas palavras sobre Josafá. Já falei aqui. 40º ano, aliás, no 4º ano de Acabe, ele começa a dirigir. 4º ano de Acabe, ele começa a dirigir o povo de Judá. 35 anos de idade. Ficou bastante tempo ali com isso. Ele andou em todos os caminhos de Asa. Foi uma boa pessoa. Só não mexeu nos altos, mas ele trouxe paz para as duas nações. Mas ele exterminou os prostitutos cultuais. E aqui diz uma porção de coisas que ele fez. Josafá descansou com seus pais. E agora vai falar de Acasias, que vem como filho de Acabe. E ele assumiu. Acasias também fez mal, adorou Baal. E a gente pode falar um pouquinho mais. 2 anos de reinado só. Você percebe? Acabou esse reinado de Acabe. Tantas mentiras, tantos desencontros. Como é bom ouvir a voz de Deus através da Bíblia Sagrada, não é? Os profetas falsos estavam dizendo: pode ir. Mas o profeta de Deus: não vá. Vocês vão morrer todos ali. Vão ficar espalhados. Isso foi o que aconteceu. Josafá foi como rei, foi liberto,
libertar dessa situação, mas Acabe perdeu a vida. É muito melhor a gente ouvir a palavra de Deus, mesmo que seja uma coisa dura, mesmo que seja um conselho firme de Deus, para que a gente tenha êxito nas nossas batalhas. Nunca saia sem o Senhor. Vamos orar? Pai amado, que a Tua bênção esteja sobre nós, que o Teu amor possa dirigir cada passo da nossa vida. Nós não queremos sair para nenhuma batalha sem o Senhor. Mesmo que a mensagem seja dura a nosso respeito, nós queremos ouvi-la, porque só dessa forma nós podemos crescer na Tua direção. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, a gente fica por aqui e amanhã a gente se vê com o segundo livro dos Reis, que é uma continuação desse primeiro. Até lá. Poucas coisas são tão dolorosas quanto a verdade. Por isso, muitas pessoas preferem ser enganadas pela suavidade da mentira do que serem salvas pela dor da verdade. O capítulo 22 de 1 Reis revela um convite que Acabe, rei de Israel, fez a Josafá, rei de Judá, para juntos guerrearem contra o rei da Síria, para tentarem recuperar um local chamado Ramote-Gileade, o qual atualmente fica na Transjordânia, situada ao norte do ribeiro de Jaboque. Essa cidade, que fazia parte do reino de Salomão, foi conquistada pelo rei arameu Ben-Hadad II, e este não a tinha devolvido depois de sua derrota na Batalha de Afeca. Josafá se demonstrou bem motivado a ajudar, mas antes solicitou que ambos consultassem a vontade de Deus, então pediu a Acabe que chamasse os profetas para ouvir o que eles tinham a dizer a respeito da guerra. O texto declara que 400 profetas se apresentaram diante do rei e todos garantiram que eles venceriam a batalha. Josafá ficou incomodado, pois não havia nenhum profeta de Jeová no meio daquele grupo. Na verdade, Acabe havia excluído um profeta de sua lista. O verso 8 revela o motivo. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. O restante da narrativa é bem interessante, pois mostra Micaías alertando o rei de que os profetas estavam mentindo e que a verdade é que, além de perder a batalha, Acabe seria morto na guerra. Como sua profecia não agradou os ouvidos do rei, Micaías foi preso. Porém, nenhuma de suas palavras caíram por terra. Israel foi derrotado e Acabe, apesar de estar disfarçado, foi morto no campo de batalha. Agora eu te pergunto, Micaías queria o bem ou o mal de Acabe? Claro que queria o bem. Só que muitas vezes, o que pode salvar nossa vida não é agradável aos ouvidos. E nem sempre o que fala o que gostamos de ouvir realmente quer o nosso bem.